Aritmética plana da AFA, tá? Na questão anterior, no vídeo anterior, eu trouxe uma questão do ano de 2015. Esse ano eu vou fazer uma questão do ano de 2016. Então vamos lá, vamos fazer a questão. Considere os pontos A, de ordenada 4, de abscissa 4 e ordenada menos 2, B, de abscissa 2 e ordenada 0, e todos os pontos P, X, Y, sendo x e y números reais, tais que os segmentos PA e PB são catetos de um mesmo triângulo retângulo. É correto afirmar que no plano cartesiano os pontos P, X, Y são tais que... E aí tem as alternativas, que são letra A, são equidistantes de C. B, o maior valor de x é, o menor valor de y é a alternativa C. E D, x pode ser nulo. Então vamos lá. Bom, o que eu tenho para comentar dessa questão são duas maneiras de fazer essa questão. Tem a maneira analítica, que é o cara que gosta de resolver as coisas no braço, e tem a maneira mais inteligente, que é o cara que estudou e é o cara que vai passar. Então, olha só. Quando você lê a questão, a maneira analítica de fazer você vai pegar a distância PA e a distância PB, e a distância AB, você sabe que a distância B vai ser a hipotenusa desse triângulo retângulo, como ele diz que PA e PB são catetos, então você vai fazer, né, aquela nossa relaçãozinha fundamental. A gente vai pegar PA ao quadrado mais PB ao quadrado igual a distância AB ao quadrado. Certo? E aí você vai desenvolver e lá na frente você vai chegar numa equação da circunferência. Por que eu sei que é uma equação da circunferência quando você desenvolver isso aqui, né? Porque esse texto, ele descreve uma circunferência. Aí você vai me perguntar, como assim, Alba? Ele descreve uma circunferência? Bom, o que me garante isso é o teorema do ângulo escrito. Para você que não está lembrado, o teorema do ângulo escrito diz que o ângulo escrito na circunferência ele é metade do ângulo que ele determina. Então, aqui ele nos descreveu uma circunferência de diâmetro AB. Você vai lembrar disso aqui, ó. Eu sei que você já estudou, você já viu isso aqui em algum momento da sua vida. Então tá aqui, ó. A nossa distância AB. Certo? Aqui eu vou chamar o nosso ponto A e aqui o nosso ponto B. E agora eu vou fazer um vértice, vou fazer vários. Se o segmento de reta B ele é diâmetro, esse ângulo que ele determina aqui, ele é um ângulo de 180 graus. E pelo teorema do ângulo inscrito, esse ângulo aqui ele é de 90. Então, olha, esse daqui é o nosso ponto B. Olha, PA e PB são catetos. E isso vai acontecer para todos os pontos da circunferência. Então, aí a questão ficou fácil. Vou apagar aqui nosso rascunho. E aí, na letra A, galera, o que ele está perguntando? Se o ponto P, eles são equidistantes de C 2 a menos 1. Né? Se eles são equidistantes desses pontos na circunferência, quer dizer que esse ponto aqui é o centro da circunferência. Então, quando a gente for resolver a questão, a gente vai ter que descobrir quem é o centro da circunferência. Na letra B, ele pergunta o maior valor de x é. O maior valor de x numa circunferência é o valor do x do centro mais o valor do raio, que vai ser o ponto mais alto dessa circunferência. O mínimo é a mesma coisa. Isso serve para a letra C, e ele quer saber se D, né, na letra D, se x pode ser nulo. Para x ser nulo, a gente vai pegar o x do centro e a gente vai subtrair o raio. Né? Se esse valor de x for menor ou igual a zero, x pode ser nulo, né? Porque x é a abscissa de um ponto da circunferência. E aí, se for menor ou igual a zero, o que vai acontecer? O eixo y ele vai ser secante a essa circunferência. Então, ele vai cortar ou em um ponto, se for igual, vai ser tangente, ou vai ser secante se for menor. Entendeu? Então, vamos lá resolver. Vamos descobrir agora o centro da circunferência. O centro da circunferência, como AB, ele é diâmetro. Então, o centro da circunferência é o ponto médio do segmento AB. Então, vamos calcular aqui o x do centro
Então, x do centro vai ficar 4 mais 2. 4 mais 2 dividido por 2, porque o ponto é médio. Então, 4 mais 2 dá 6. Dividido para 2, 3. O y do centro, né? Eles também têm valores no mesmo parâmetro. Então, a gente soma de novo. Então, vai dar menos 2 mais 0, que dá menos 2. Dividido para 2, isso aqui vai dar menos 1. Então, a gente tem que o centro da nossa circunferência, ele tem a abscissa 3 e o ordenado é menos 1. Então, a gente já sabe o centro. Qual é a outra coisa importante de uma circunferência que a gente tem que saber? É o valor do raio. Então, o valor do raio, você pode calcular o valor do ponto C, que é o centro, até um dos pontos A ou B, que é o que eu vou fazer, porque a conta vai dar muito menor, ou você pode calcular a distância B e dividir por 2, que vai dar o valor do raio. Você tem que saber que isso aí é o módulo desse número, porque é um valor, é um tamanho. Tá? A gente está calculando o tamanho, então a gente calcula o módulo. Então, eu vou calcular aqui a distância de C ao ponto B, que é muito mais fácil de calcular. Então, vamos calcular o valor do raio, que é a distância de C até B. Esse valor é a diferença das abscissas. Então, vai ficar 3 menos 2 ao quadrado mais menos 1 menos 0 ao quadrado. Certo? Então, a distância CB é igual a raiz. 3 menos 2 dá 1. 1 ao quadrado é 1. Mais menos 1 menos 0 é menos 1. Menos 1 ao quadrado é 1. Então, dentro da raiz dá 2. Então, o nosso raio, ele é raiz de 2. Então, agora vamos responder a nossa questão. Ele pergunta se, na letra A, são equidistantes de C 2 menos 1? Não, porque 2 menos 1 não é o centro da nossa circunferência. A gente calculou aqui o centro da nossa circunferência, que é 3 menos 1. Então, a letra A está falsa. Na letra B, ele pergunta, o maior valor de x é 3 mais raiz de 2? Bom, para a gente saber o maior valor de x, a gente pega o x do centro, que é 3, e soma o valor da raiz de 2. Então, o x, o maior valor de x é 3 mais raiz de 2, que é o que ele disse. Então, a resposta é B. Agora, você faz o resto. A letra C, você vai ver que ela é falsa. E você faz a D, você vai ver que ela é falsa também. Né? Mas qual é a ideia de fazer aqui? O menor valor de y é, você pega o valor y do centro e tira o raio. E você, para saber aqui se x pode ser nulo, é a mesma coisa. Você pega o x e tira o raio. Se for menor ou igual a 0, é a nossa resposta. Mas a gente já viu que não é, porque a nossa resposta é a letra B. E é isso. Até o próximo vídeo, tá? Manda esse teu vídeo pro teu professor, pro teu diretor, porque eu tô precisando de emprego. E é isso, tamo junto. Tchau!